Os alvos são duas das maiores produtoras musicais do Brasil, GR6 Eventos e Love Funk. Fechar aqui, ó, mais 1 milhão aqui. O mercado atual hoje está um mercado muito desleal, né? Se você quiser ter 50 milhões de seguidores, você pode ter, pô. Alguém não sabe disso? Alguém tá desavisado? Letras enaltecendo a criminalidade e cantadas por legiões de fãs que se juntam a ele para desafiar a polícia. O Jogo do Bicho roubou o carnaval pra eles. E o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, roubaram o funk pra eles, né? E hoje tá um movimento que às vezes tem músicas aí que tem 4, 5, 6, 7 compositores. 8. Eu sei, à primeira vista, essa história aqui pode não te fazer muito bem. Pode te desanimar. Principalmente se você faz parte de um seleto grupo que ainda tenta vencer através da sua música. Mas acredite, essa história tem sim um final que com certeza vai te fazer refletir e quem sabe até servir de incentivo para você investir ainda mais na sua arte. Essa história começa muito antes do streaming. No início, quando as pessoas ouviam música pelo rádio, lá pelos anos 30 e 40, o áudio era tudo. A nossa imaginação pintava o artista. Então vieram os discos de vinil e com eles as capas, algumas bem icônicas. Poucas imagens bastavam para aumentar ainda mais a nossa fantasia. Logo em seguida, ali pelos anos 80, a TV e os videoclipes mudaram completamente a regra do jogo. Agora, artistas como Madonna e Michael Jackson provavam que, a partir desse momento, era preciso saber interpretar. A imagem e o carisma do artista começaram a se fundir com a sua música. Desse ponto em diante, é o show business. Não se engane, para alguns só interessa o lucro, ou até mesmo um negócio sujo e nada mais. Então veio a era digital. A distribuição musical explodiu e a porta se abriu para que todos pudessem se tornar artistas. Mas a imagem... Bem, desse ponto em diante, a imagem vale mais do que a própria música. Basta um corpo bonito, uma atitude rebelde, por vezes criminosa e pronto. Muitos nem ligam mais pra música. Começa aqui o que muitos estão chamando de a era da desconexão da arte. Porque nessa história, a música está se tornando um mero coadjuvante. Os agentes e auditores fiscais realizaram busca e apreensão em uma grande produtora do ramo de entretenimento ligada ao funk na capital paulista. Essa operação faz parte de uma operação da Polícia Federal contra a formação de uma quadrilha. O princípio da operação era lavagem de dinheiro. Não era para censurar músicas do Bozo e tampouco do Luan. Segundo as investigações, ele tem ligação com a facção criminosa sob suspeita de tráfico de drogas e associação ao tráfico. O PCC cada vez mais tem diversificado as maneiras, né, de dificultar as investigações e fazer a sua lavagem de dinheiro. Já foi falado em criptoativos, empresas de ônibus e agora tem essa questão do entretenimento. Em março de 2024, a Operação Latus Actio da Polícia Federal investigou duas das maiores produtoras de funk do Brasil, por suspeita de envolvimento com crime organizado. Uma delas movimentou absurdos 173 milhões de reais em apenas 3 anos, segundo dados da Receita Federal obtidos pela imprensa. Isso prova que, hoje, é mais lucrativo explorar pseudo-artistas e vender músicas que propagam a ignorância do que o próprio tráfico de drogas. A arte virou mecanismo de disseminação da impunidade e, conforme apurado, um eficiente instrumento de lavagem de dinheiro. Mas o que a gente está vendo é mais do que isso. É a destruição do próprio conceito de cultura.
A palavra cultura tem origem no latim colere, que significa cultivar, cuidar, honrar. A arte que deveria cultivar o espírito agora está sendo usada para cultivar a ignorância. O nome disso é hit do crime, e isso, infelizmente, é o Brasil em 2025, uma fábrica de ilusões musicais onde a linha entre arte e crime se tornou perigosamente sutil. Mas essa indústria não é uma invenção nossa. Lá fora, um sueco chamado Max Martin se tornou uma verdadeira lenda invisível. Desde 1998, ele escreveu e coescreveu 28 hits número 1 na Billboard, de Baby One More Time, da Britney Spears, a Blinding Lights, do The Weeknd. Ele é o maior produtor do século XXI, e você provavelmente nunca ouviu o nome dele. Esse cara simplesmente moldou o som do pop mundial. E aqui no Brasil? Aqui, nós temos os nossos próprios titãs invisíveis. Bruno Calimã, um baiano que começou fazendo jingles. Em 2015, o ECAD, nosso escritório de direitos autorais, já o apontava como o compositor que mais arrecadava no Brasil. Ele é o autor por trás de Camaro Amarelo, Domingo de Amanhã e Péssimo Negócio, do sertanejo ao pagode. O nome dele está em todos os créditos, mas a verdade é que o público só conhece o rosto de quem canta. Em 2023, ele foi chamado a Los Angeles pela Luísa Sonza para criar o hit Chico. A história divulgada pelo G1 na época dizia que a melodia nasceu em 40 minutos, numa sessão com mais 4 pessoas nos créditos. O próprio Calimã teria dito que o disco inteiro foi feito em cima de beats e batidas prontas. No entanto, em uma entrevista recente, o próprio Calimã deu uma versão diferente dessa história. Ele afirma ter sido o único compositor de Chico, criando a música sozinho com a Luísa Sonza. Eu acho que foi a única música do trabalho dela que foi incrível, né? Que bateu todos os recordes, que foi feita no violão. Nossa. O resto das outras canções, pelo que eu sei, foram feitas em cima de beats, né? Criados por produtores. E qual que é a verdade? Sinceramente, não importa. O que importa é como que uma música se torna um produto. O produto de uma indústria que não se contenta em fabricar o hit. Ela fabrica a história do hit para que a narrativa pública seja mais vendável. A arte, que deveria ser a verdade, virou a mentira mais lucrativa do mercado. Mas, para entender como é que a gente chegou aqui nessa parte da história, precisamos olhar para trás. A história da música popular pode ser dividida em 3 eras. Dos anos 50 a 70, mais ou menos, a era do talento. Sem Instagram, sem TikTok, sem YouTube. O único atalho para a fama era o talento natural e muito esforço. Elvis cantou em muitos bares até assinar com uma gravadora. Os Beatles se apresentaram por anos em porões em Liverpool antes de explodir. Se você fosse negro, a dificuldade era multiplicada. Depois vieram os anos 80 e 90, a era da mídia, os clipes bem produzidos, a MTV e o lançamento do CD-ROM, que gerou bilhões para as gravadoras, inclusive relançando versões remasterizadas de discos que praticamente já estavam completamente esquecidos pelo público. Uma verdadeira mina de dinheiro. Aqui nessa era, você precisava ser realmente talentoso em múltiplas áreas. Cantar, dançar, performar. Michael Jackson e Madonna, como eu já disse anteriormente, dominaram porque sabiam exatamente que o palco era o único lugar onde podiam brilhar. Ninguém os seguia no Instagram ou no TikTok. Mas então chegou a era da polêmica, a partir dos anos 2000. A internet e as redes sociais mudaram tudo. Agora, qualquer artista pode ser fabricado do zero. Não sabe cantar? Autotune. É feio, pobre, envolvido com crime? Perfeito. Porque no Brasil de hoje, pobreza virou humildade, favela virou status, e dizer isso é do crime significa ser descolado. Influenciadores são constantemente pagos para fazer a dancinha do refrão chiclete no TikTok, empurrando até para quem não pediu. E assim é praticamente impossível não virar hit. A fórmula está completa e o crime agora é parte do produto. E veja como a coisa toda, quer dizer, a música é industrial.
em Goiânia, virou literalmente uma linha de montagem no melhor estilo fordista. Compositores como Renato Moreno produzem de 30 a 40 letras por mês, conforme reportagem do Diário do Nordeste de 2016, com rendimento que pode ultrapassar incríveis R$50 mil. Compositora de Maiara e Maraísa detalhou ao Metrópolis, em 2024, que uma guia exclusiva é negociada entre R$10 mil a R$20 mil. Se a música vir um hit, o retorno total pode chegar a impressionantes R$500 mil. Não é mais arte, é produção em escala, onde a criatividade foi substituída por eficiência de mercado. Em Goiânia, a gente tá errado de dizer que é a capital do sertanejo. Hoje as pessoas saem do Rio, São Paulo e vêm para Goiânia. Então, em virtude disso, eu posso dizer que Goiânia sim é a capital do sertanejo. Tem casa que tem morando 10 compositores que tá para compor, e composição virou um negócio. Mas no meio disso tudo, uma voz começou a expor o sistema, Marília Mendonça. Ela não era só cantora, era uma das maiores compositoras da sua geração. Com o Projeto Patroas, ao lado de Maiara e Maraísa, ela começou a dar nome aos bois, a mostrar quem realmente escrevia as histórias. Sua morte trágica em 2021 não só calou uma voz, mas uma força que estava puxando a cortina dessa história. Mas na real, isso tudo não é novo. Na verdade, é praticamente um retorno às origens. Nos anos 30, 50, a indústria funcionava assim. Compositores escreviam e intérpretes cantavam. Elvis Presley, o rei, não compôs Hound Dog ou Jailhouse Rock. Ele era um intérprete genial, moldado pela gravadora para vender discos. No Brasil, na era do rádio, Ângela Maria, Calbi Peixoto, todos eram parte desse mesmo modelo. Em 1989, uma dupla chamada Milli Vanilli dominou as paradas americanas com o álbum Girl, You Know It's True. 3 hits número 1, 6 vezes platina. E em fevereiro de 1990, eles receberam o Grammy de Melhor Artista Revelação. Mas, em 21 de julho de 1989, durante uma apresentação em Connecticut, nos Estados Unidos, o playback travou. Robbie Pilatos entrou em pânico e fugiu do palco. Meses depois, o produtor Frank Farian confessou: eles nunca cantaram uma nota sequer. Eram apenas rostos bonitos contratados para dublar vozes de cantores profissionais. O Grammy foi revogado. E pior ainda, fãs entraram com ações judiciais coletivas. E Robbie Pilatos morreu de overdose em 1998. Aos 32 anos, destruído pela vergonha. A fórmula funcionou, até não funcionar mais. E quem quebrou isso? The Beatles. Nos anos 60, John Lennon e Paul McCartney mudaram o jogo. Eles escreviam, tocavam e cantavam. Eles criaram o mito do artista autoral, a ideia de que a música que amamos pertence a quem a toca. Bob Dylan, The Rolling Stones, uma geração inteira nasceu dessa ideia de autenticidade. Então, por que voltamos ao modelo de fábrica? Primeiro, competição absurda. Milhares de lançamentos todos os dias da semana. Segundo, falta de tempo. Um artista em turnê não tem fôlego para compor 15 músicas por ano. É mais rápido e eficiente encomendar de quem vive disso, de quem domina a fabricação em massa. E o golpe final, o streaming. Um play só conta a partir de 30 segundos. Resultado, introduções curtas, refrão imediato, músicas de 2 minutos. O algoritmo, que quer te manter na plataforma, empurra o que é familiar. Se o reggaeton está em alta, todos fazem reggaeton. É o conservadorismo estético, pelo medo de flopar. Mais uma vez, a música é coadjuvante. Desta vez, do algoritmo. Para atender essa demanda, surgiram os chamados Songwriting Camps, oficinas industriais de música. E hoje tá um movimento que às vezes tem músicas aí que tem 4, 5, 6, 7 compositores, 8. Artistas como, por exemplo, a Anitta, que adotou esse modelo na produção do álbum Funk Generation, reunindo compositores e produtores brasileiros e estrangeiros em processos criativos colaborativos. O processo é industrial. Eles misturam timbres, cruzam referências de quem está em alta, testam fórmulas, até sair algo que soe novo, mas
familiar o suficiente para o algoritmo reconhecer. É uma experimentação dirigida para, na verdade, criar um produto vendável, ou seja, a criatividade é pasteurizada. O objetivo é eliminar qualquer risco criativo em prol dos ganhos financeiros, prolongando assim a vida útil, não dos artistas, mas da máquina que os produz. E sabe o que é o mais assustador disso tudo? 2 filósofos alemães, Theodor Adorno e Max Horkheimer, previram isso em 1947, no livro Dialética do Esclarecimento. Eles chamaram de indústria cultural. A arte dentro do capitalismo vira uma fábrica de bens padronizados, onde o lucro está acima da expressão artística. Eles descreveram a padronização e a pseudo-individualização, onde as músicas são todas iguais na estrutura, mudando apenas alguns detalhes superficiais para parecerem novidade. O que eles descreveram há quase 80 anos está acontecendo agora, bem na palma da sua mão. E qual que é a consequência disso? A música nasce com prazo de validade. Domina as paradas por semanas, satura e que vem a próxima. É um ciclo de lançamento e descarte. A autenticidade, a experimentação, o timbre especial de uma voz, tudo virou nicho. Sabe aquela sensação de que tudo soa meio igual? Não é uma impressão sua. Esse é o projeto. Carnaval é globeleza. No Rio de Janeiro, a maior manifestação cultural do país, o Carnaval, é historicamente financiado pelo Jogo do Bicho. O problema do Rio de Janeiro não é o Comando Vermelho, Terceiro Comando e milícia. O problema do Rio de Janeiro é o Comando Vermelho, Terceiro Comando, milícias e Jogo do Bicho. Quem trouxe a cocaína para o Rio de Janeiro, sim, na década de 70, foi o Jogo do Bicho. Bicheiros são publicamente conhecidos como patronos de escolas de samba. O dinheiro do jogo legal, extorsões e até crimes são o combustível que move o luxo e a grandiosidade dos desfiles. O que a Operação Latus Atsio revelou no funk já é uma tradição de décadas no samba. No Brasil, o crime financia a cultura popular. A diferença é que, hoje, a lavagem de dinheiro não precisa mais de um desfile na Sapucaí. Ela precisa apenas de um hit no Spotify. A questão que fica é, será que o brasileiro se tornou tão anestesiado que a contravenção já nem causa mais espanto? Meu pai, ó, tô no Lollapalooza, valeu, pai. Ou será que o crime, a cada ano que passa, aprimora a sua habilidade de utilizar a arte como um mecanismo de anestesia cerebral em massa? O mercado atual hoje está um mercado muito desleal, né? Porque se o cara tiver grana e ele não tiver caráter, ele vai lá e vai comprar. A gente tá vivendo um momento perigoso, onde muitas vezes as músicas são escutadas por robôs. E aí você vai, você coloca ouvintes mensais na música, essa música sobe, ela começa a engajar lá, mesmo sendo ruim, e ela estimula o cara da base de novo, volta no compositor a compor aquela caca. Pequenininhos que estão lá aprendendo com esses caras que estão entre os primeiros, falam, pô, isso aqui é bom, então, o povo tá gostando disso, vou fazer mais disso. E aí vira uma bolha de caca, de algo que não é arte. Eu encontro com muito artista de renome, que às vezes fala pra mim assim, cara, tô desanimado de lançar música. Por quê? Porque o cara, ele quer fazer o negócio direito, ele quer fazer a coisa legal, quando vai ver, aí tem um monte de artista lá na frente dele que você fala assim, mano, desculpa, mas essa música não tem condições nenhuma de estar nessa posição. Se a farsa filosófica não fosse o suficiente, existe o crime literal. Com uma certa frequência, vemos no top 100 do Spotify músicas que ninguém nunca ouviu falar, como fazendas de streaming, exército de bots operados por empresários no submundo, que tocam uma música repetidamente para inflar os números e colocá-la nas paradas. É literalmente a compra do sucesso, na sua forma mais descarada. Então, aquela coisa romântica de dizer, caraca, como que essa música me entende tanto? Na verdade, é tudo montado para você pensar que ela está dizendo o que você quer ouvir. É uma fórmula otimizada por algoritmo, escrita por um comitê e às vezes impulsionadas por robôs. A farsa está completa. O paradoxo é cruel. Hoje, qualquer um pode lançar uma música. Literalmente qualquer um. O acesso se democratizou. Ok, mas o consumo está concentrado nesses poucos
hits formatados, controlados por playlists e seus respectivos algoritmos. Eu sei que, assim como eu, ouvir tudo isso dá vontade de jogar tudo pro alto, quebrar o violão e até vender aquele microfone que custou a sua alma. Mas eu vou te explicar por que eu não vou fazer isso e por que você também não deve. Essa história que eu contei, essa triste história, é sobre o Brasil. É sobre um mercado refém, utilizado pelo crime como arma ideológica. Um mercado que prefere a segurança da fórmula ao risco da inovação. Mas, se você é um artista de verdade, escute bem, você tem um mundo todo para levar a sua arte. Que aqui, eles não querem arte, eles querem produto. Eles não querem você, eles querem o seu rosto, sua voz, seu corpo, desde que você cale a sua alma. A arte ainda vive, mas ela não está no Spotify Top 50. Ela está na coragem de quem recusa se tornar a engrenagem dessa máquina. Sinceramente, o Brasil atual em que vivemos não merece você. Mas o mundo está esperando por você. Então crie algo que seja inegavelmente seu e que se dane a fórmula. A escolha volta para o público. Se continuarmos consumindo só música fácil, vamos reforçar essa farsa. Preste atenção no próximo hit que você for ouvir, porque ele pode ser o hit do crime.